Glória a Deus. Queremos saudar todos com a paz do Senhor. Boa noite, amados, a todos. Vamos ficar de pé. Sejam todos bem-vindos, amém, ao nosso seminário. Eu quero deixar para você nessa noite, antes de nós orarmos ao Senhor, quero deixar para a tua vida, no livro de Salmo, de número 127, apenas o versículo 1, onde está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Isso significa dizer que é Deus que faz todas as coisas. Que se não for Deus fazendo nessa noite, de nada adianta, de nada adianta nós nos prepararmos, de nada adianta fazer esse evento, convidar vocês, convidar o presbítero Daniel, se nessa noite o Senhor não estiver trabalhando aqui no nosso meio. Coisa que eu tenho pura certeza e pura convicção de que Ele já começou a trabalhar, mesmo antes de você chegar neste lugar, porque vocês estavam debaixo de oração. Cada casal que está aqui pode ter certeza que tinha pessoas orando pela sua vida. Tinha uma equipe de intercessão apresentando a sua vida ao Senhor, apresentando a sua causa, a sua família. E eu quero convidar você que já está aqui nessa noite, que foi convidado por alguém a estar neste lugar. Eu quero convidar você a abrir o seu coração e deixar que a palavra que vai ser ministrada, ela venha transformar a sua vida, transformar o seu casamento, Quando a palavra estiver sendo ministrada, não fique olhando para o seu esposo ou para a sua esposa e dizendo: olha, é para você. Porque se nós estamos aqui, a palavra vai para mim e para você. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos conhece e Ele sabe da necessidade de nós sermos transformados, de nós estarmos bem em família. Então deixa que nessa noite o Espírito Santo, Ele venha falar ao teu coração.
Nós sabemos que para tudo nessa vida, tudo é questão de modelo. Você já prestou atenção que moda é moda de carro, é moda de roupa, é moda de corte de cabelo. Tudo é moda. E sai uma e chega a outra. Mas para o casamento não existe a moda. Não existe uma moda. É um princípio. E é esse princípio que está aqui estabelecido para cada um de nós. Então que você possa nessa noite se render aos princípios da palavra de Deus e compreender e descobrir nessa noite o propósito original do casamento. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos Te louvar. Queremos agradecer ao Senhor de todo o nosso coração, Deus, por nós estarmos aqui na Tua casa, por esse momento de crescimento, momento de transformação. Sabemos que será uma noite, Deus, onde para muitos que estão aqui nessa noite, será uma noite marcante, será um divisor de águas. E nós, Pai, nós colocamos em Ti todas as nossas expectativas. Confiamos em Ti, Deus, que o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor que criou o casamento, foi o Senhor que criou a família. E nós nessa noite, como casais, como famílias, Senhor, nós nos expomos à luz da Tua palavra. Abrimos o nosso coração, Espírito Santo, para que o Senhor venha nos moldar, para que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nesta noite, Pai, nos dar humildade, para que nós venhamos nos render aos princípios da Tua palavra. Sabe, Deus, nós estamos cansados de tentar fazer as coisas da nossa forma, da maneira que nós achamos que é correto. E nós, Senhor, nós abrimos mão de tudo aquilo que nós achamos e nos rendemos à Tua palavra, nos rendemos ao Senhor, Espírito Santo, e convidamos a Ti nesta noite. Abrimos o nosso coração, abrimos a porta da nossa casa e Te convidamos, Espírito Santo, para que o Senhor venha entrar, para que o Senhor venha fazer a Sua vontade, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha fazer maravilhas, Pai. Eu creio, Deus amado, que nesta noite o Senhor tem algo novo para cada um de nós. Nós queremos Te louvar. Obrigado, Senhor, por este momento. Vem, Deus, nessa noite fazer, venha edificar, Senhor, as nossas vidas, porque assim como foi lido nessa noite, é em vão, Senhor, nós edificarmos a casa. Senhor, se não for o Senhor, é em vão nós trabalharmos, é em vão, Senhor, nós buscarmos estratégias, é em vão nós queremos fugir da rotina, se não for o Senhor a trabalhar, a edificar a nossa casa. Por isso que nessa noite nós Te damos permissão, Senhor, para que Tu venhas fazer a Tua vontade no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim eu oro apresentando a Ti nesta noite cada casal, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o nome do nosso Deus, engrandecer, aleluia, porque nós sabemos que Deus tem algo muito grande a fazer no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor, amém. Amém. Quantos estão felizes essa noite? Quantos estão felizes dessa noite? Olha para o seu cônjuge aí, seu parceiro do lado aí, e diga assim: vamos adorar o Senhor Jesus Cristo. Convida ele a adorar o Senhor nessa noite, com muita alegria. Seja grato, querido, por tudo que o Senhor tem feito na sua família, na sua casa. E junto nas palmas, vamos adorar todos juntos em nossa voz. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Nós celebramos a Ti, Jesus.
vou se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o Jesus, pois Ele merece toda honra e toda glória. Amém. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver.
Espírito, em espírito, em verdade, em verdade. te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Em espírito, Em espírito, em verdade, em verdade. te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar. Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, Onde flui o amor pra te adorar. Rei dos reis. foi que eu nasci, Ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. onde flui o amor. Onde foi o amor. Aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Aleluia. Eu quero convidar o presbítero Daniel. Nós queremos deixar bastante tempo para ele ficar bem à vontade para falar tudo aquilo que o Espírito Santo já colocou no coração do seu servo. Amém? E você abra o seu coração nessa noite e desfrute. Amém? Desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar a cada um de nós, em nome de Jesus. Já avisando que amanhã você não deixe de vir. Deus tem preparado coisas, olha, maravilhosas para nós. Não só hoje, mas para amanhã, o encerramento do seminário. Amém? Então não falta, esteja aqui amanhã, em nome de Jesus. Presbítero Daniel, fique à vontade. A graça e a paz de Jesus, os irmãos, pode sentar, segurar na mão do seu cônjuge, certo? Eu não sei porque em todas as palestras que eu vou, os casais não têm esse hábito de segurar na mão, não é? Mas quando a gente está namorando, a gente quer estar perto todo dia, cheirando todo dia, toda hora, não é? E depois que casa parece que abusa, né? Parece que acabou a conquista. Há 22 anos que eu estou conquistando Mari Nova, eu acho que eu não consegui nem... Já consegui 10%, Mari? Já consegui 10% já ou não? Não, tá vendo? Não vou nem perguntar mais coisas a ela, né? E eu estou muito contente de estar aqui hoje com vocês, né? Para passar talvez um pouco da experiência que eu tenho como casado, né? Tem gente aqui que tem mais tempo de casado como eu, acho que deveria estar aqui no meu lugar, tem mais experiência para passar. Mas como eu gosto de falar sobre esse assunto, né?
nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E é interessante que eu vinha falando com o irmão Marconi, e tem um irmão, né, que vinha descendo do ônibus, né? Quando a gente chegou, eu não me lembro o nome dele, ele ia descendo do ônibus, aí ele fez assim para o irmão Marconi, assim, disse assim, já eu estou lá na palestra. Ele é daqui, ele gosta de tocar violão. E aí, não é? A gente ficou pensando, tá vendo, irmão Marconi, o sacrifício, né? O cara trabalha o dia todo, sol a soldo, sabe? Chega estressado, e à noite tem que ouvir falar sobre casamento, mas aí é que está o segredo. Não existe casamento feliz sem sacrifício. Se uma pessoa não está disposta a fazer sacrifício para ter um... Pronto, ele chegou agora. Foi esse casal aí, né? Então não existe casamento sem sacrifício. Quando eu digo para os solteiros, eu estou falando para os solteiros muitas vezes, dizendo o seguinte para eles: olha, se você pretende se casar e você acha que você vai enfrentar um mar de rosas, eu digo que vai. Casamento é um mar de rosas. Mas você já viu roseira sem espinhos? Você já viu? Então tem que lidar com os espinhos. Tem a parte boa do casamento, não é? Tem a parte que você gosta, mas tem não vou dizer a parte difícil, né? Para menosprezar o casamento. Eu vou dizer que o casamento tem a parte desafiadora. Só entra no casamento um homem que não tem medo de ser homem. Só entra no casamento uma mulher que não tem medo de ser mulher. Quem tem medo de ser homem, medo de assumir que é mulher, não entra no casamento. Que casamento é coisa para macho. Cadê os machos daqui da glória a Deus? Viu, pastor? Ah. Casamento é coisa para macho. Não é para qualquer um. Casamento é para mulher de Deus. Cadê as mulheres? Está vendo? Então, não existe casamento sem sacrifício. Se você quiser um casamento feliz, tem que ser sacrificial. Se Jesus não tivesse se sacrificado, você não estava aqui. Não é? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema aqui, ó, descobrindo o propósito original do casamento. Eu faço questão de colocar essa palavra aqui, ó. Eu poderia colocar aqui, descobrindo o propósito do casamento, somente. Se eu colocasse assim, ó, descobrindo o propósito do casamento, pode ter certeza que cada um de vocês aqui casaram por um motivo. Se eu perguntar, você casou por quê? Aí o outro diz, porque eu queria ter uma família. Né? Você casou por quê? Porque eu quero ser feliz no casamento. Você casou por quê? Porque o pai dela me obrigou. Não, quer dizer, obrigou ou não? Hã? Não obrigou, não é? Você casou por quê? Porque eu me sentia muito solitário e eu estava querendo me casar. Você casou por quê? Porque eu estava dentro da casa de papai e mamãe, e papai ficou olhando para mim e disse assim, rapaz, esse menino não quer casar não, será que ele é? Por pressão da família, porque você engravidou a menina, agora tem que casar com ela. Então as pessoas se casam por N motivos. Mas esse não é o propósito original pelo qual Deus criou o casamento. Você precisa entender isso. Se você não entender o propósito pelo qual você está casado, pelo qual você é casado, porque estar casado é uma coisa, ser casado é outra, estar casado é no papel, eu estou casado. Você prova que você está casado. Agora, ser casado tem a ver com o meu caráter. Tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com aquilo que está impregnado em mim. Eu assumi essa roupagem, eu assumi essa missão de ser casado. Eu abandonei a vida de solteiro, eu não sou mais exclusivo. Agora não sou mais eu, agora somos nós. É o senso de missão. Se você não tiver senso de missão no casamento, sabe o que acontece? Você vai banalizar seu casamento. Você não vai colocar o seu casamento no topo da lista de suas prioridades. Porque depois da salvação, o casamento é a decisão mais importante que um ser humano toma na terra. Porque a salvação ela vai mudar teu destino na eternidade.
O teu casamento vai mudar teu destino aqui na terra. Tem coisas que Deus iria fazer na sua vida e não fez, só porque você se casou. Se você não tivesse se casado, Ele disse, então eu vou fazer. E tem coisas que Deus só vai fazer, só fez em tua vida porque você se casou. Eu sempre digo que o que me moldou, ou seja, os defeitos, não foi a virtude dela, foram os defeitos delas que me fizeram ser o homem que eu sou hoje. Talvez se eu encontrasse uma mulher melhor do que a minha esposa, eu teria estragado ela. Então você precisa ter o senso de missão. E para isso você precisa saber o propósito do casamento. E para saber o propósito do casamento, você precisa saber que o casamento ele é indissolúvel. Você já pode estar casado aí pela terceira vez, mas Deus sempre olha o casamento dizendo o seguinte: não pode separar. O divórcio não é uma porta que eu criei para o casal sair, não é. E é por isso que quando você se divorcia, você paga um preço caro depois, porque tem a fase da readaptação, né? Você vai estar ligado àquela pessoa o resto da vida por causa dos filhos. Sofre. Deus não quer que você se divorcie, porque eu nunca vi alguém dizer que se divorciou e ficou feliz. Nunca vi dizer. O divórcio faz as pessoas sofrer, o divórcio é uma tragédia. Imagina uma geração inteira, pastor. Uma geração inteira, meus irmãos. Uma geração inteira se divorciando, com filhos, debaixo de fogo cruzado, debaixo de muita ira, debaixo de muito ressentimento, de muita mágoa. Então o casamento do ponto de vista divino é indissolúvel. Por que indissolúvel? Porque nunca vai ter um momento na eternidade que Jesus vai dizer assim: eu não quero mais a minha igreja, vou me divorciar da minha igreja. Você quer ver a fé de um cristão, quer ver a fé de um cristão ser abalada? É se ele soubesse que um dia na eternidade, depois que a igreja fosse arrebatada, Deus está dizendo assim: agora eu vou me separar da minha esposa. Nunca vai haver um tempo em que Deus vai se separar da esposa dele. Nunca. Por isso que Deus quer estar dizendo o seguinte: eu quero que o casamento seja como o meu casamento. Ele está dizendo isso. Jesus está dizendo isso para você. Ele quer que o seu casamento seja como o casamento dele e a igreja que vai acontecer. Porque a Bíblia começa com casamento, Jesus começa fazendo, no Novo Testamento, Jesus começa fazendo milagre num casamento, né? E no arrebatamento é um casamento. Uma irmã me falou assim, dizendo assim: ô irmão Daniel, por que o senhor só fala sobre casamento? Eu digo, por quê? E não fala sobre salvação. Eu digo, se você não compreender um casamento, não vai saber o que é arrebatamento. O arrebatamento é um casamento. E o casamento ele é indissolúvel. Não adianta. Você pode se separar e casar 1000 vezes. Deus está dizendo assim: eu não aceito, não está nos meus planos. Não é meus, eu até perdoo, sabe, mas não está nos meus planos. Porque Deus quer que o seu casamento seja como o dele. Segundo o casamento, ele é heterossexual. Ah, irmão Daniel, precisa dizer uma coisa dessa aqui? Precisa. Todo mundo sabe. Você que é cristão sabe. Não precisa dizer. Não precisa. Talvez nem precisasse eu falar isso aqui, mas eu vou dizer porque tem um motivo. Sabe por que o casamento é heterossexual? Porque a palavra hétero quer dizer diferente. Homo quer dizer igual. Deus está dizendo o seguinte: eu sou o Deus das diferenças. Como é que Deus pega um homem e pega uma mulher e é capaz de uni-lo no casamento, duas pessoas que pensam de forma diferente, veem de forma diferente, entendem as coisas de forma diferente, porque mulher você tem que ser bem sábio para lidar com ela. Homem entende as coisas diferentes, nada é igual, e une essas pessoas debaixo do mesmo teto, e um homem é capaz de passar 30, 40 anos junto da mesma mulher, dormindo na mesma cama e não se divorciar, e no final, lá para frente, ela olhar para dizer assim: eu ainda te amo muito mais do que eu te amava antes. Porque isso é milagre. Milagre. E é isso que esse seminário quer passar para você. Deus quer que você viva o milagre do seu casamento. Mas não é um milagre lá na frente, é um milagre agora. Você passar a ver o seu cônjuge com amor. É um desafio. O casamento é um caminho sem volta. Não tem volta, meu irmão. Depois que você colocou os pés na estrada, se voltar é prejuízo. É como uma viagem. Você vai numa viagem, vai num carro.
Aí quebrou, pneu furou, o carro quebrou. Você tem duas soluções: ou você procura consertar o carro, trocar o pneu, ou você volta. O que é que você faz? Se voltar, volta, mas é prejuízo. Por isso eu vim aqui dizer hoje para você, através do Espírito Santo de Deus, que não volte mais não. Troca o pneu, faz uma manutenção, troca a mola, troca o amortecedor, dá um traquejo aí, se ajeita aí e continua, porque Jesus está voltando, aleluia, continua. Então, se você não tiver o senso de propósito, você não consegue se permanecer casado. O casamento é hétero, é diferente. Não exija que o seu cônjuge seja igual a você. É diferente. Vai pensar diferente, vai falar diferente, é tudo diferente. Porque eu nunca vi um Deus tão grande e que é a favor das diferenças. O casamento, ele é uma unicidade, ele não é apenas uma união. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. É a mesma palavra dada para casamento. É uma unicidade. É um só corpo. Acabou. Então, se você acabar com o casamento, você cortou um corpo, meio, e o que é que acontece? Esse corpo morre. Só que é a pior morte que existe, porque quando você morre fisicamente, a pessoa enterra e nunca mais você vê. Quando um casamento morre, você não sepulta a pessoa, você vai ver sempre a assombração dentro do ônibus, na rua, sabe? Lá no juiz, atrás da pensão, batendo na tua porta, ligando para você, e você já está casado com outro, e o outro não aceita, e é porque você só quer com o seu ex, só quer com a sua ex, e aí a confusão. Por isso que se você vai casar com alguém, eu sempre digo para uma pessoa: você vai casar com alguém que já vem de outro casamento, tenha cuidado, precisa estar pronto para dividir ele com a família de origem. Por isso, meu irmão, se você já está casado pela segunda vez, Deus tem uma palavrinha para você hoje: se aguenta por aí, não descasa mais não. Se você não se divorciou, Deus está dizendo assim: não se separa mais não. Aguenta aí, aguenta firme. Porque Deus não vai abrir mão do princípio dele, do valor dele. Então, descobrindo o propósito original do casamento. Qual era o propósito original do casamento? Aí a gente tem que ir lá para Gênesis. Amém? Vamos para a palavra. Gênesis. Capítulo 2 e o verso 27. No dia que eu descobri esse texto aqui, meu casamento mudou, viu, pastor? No dia que eu descobri esse texto aí, meu casamento mudou. Veja que eu disse assim, ó, não é o dia que eu li, que eu já li esse texto mais de, sabe, eu perdi as contas quantas vezes eu já li esse texto, quantas vezes eu já preguei sobre ele. O problema é quando eu entendi o texto. Se você ler o capítulo 1 e o verso 26 e o verso 27 de Gênesis, não é? O texto é esse que eu vou ler, capítulo 1 e o versículo 26. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Se você ler o versículo 26 do capítulo 1, você vai ver o propósito original pelo qual o homem está na terra. Não é? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o gado que se move sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aqui é o propósito original, pode voltar. Aqui é o propósito original pelo qual o homem veio à terra, pelo qual Deus criou o homem. Criou o homem, está falando do casal. Essa palavrinha aqui, ó. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. A Trindade estava presente. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, aqui está o propósito pelo qual você veio a essa terra. É o teu propósito. Deus não ia fazer um ser humano com a imagem parecida com ele, moral e espiritualmente falando,
apenas por fazer, apenas para dizer assim, ele parece comigo. Não. O propósito original do homem é dominar, exercer o domínio sobre a terra. Não confunda. Ele não está falando sobre casamento aqui, está falando do propósito do homem na terra. Agora ele vai falar sobre o casamento. Versículo 28. Versículo 27. Aí ele diz aqui, ó, e criou Deus. Vamos ler? 1, 2, 3. Aqui está o propósito pelo qual um homem e uma mulher fazem uma aliança até que a morte os separe, no qual Deus é a sua principal testemunha. Veja, Deus é a testemunha. Quando a gente faz um casamento, o que é que acontece? Não pode faltar convidado, não pode faltar bolo, não pode faltar a festa, não pode faltar o pastor, e não pode faltar quem? Deus. A gente sai daquela festa de cerimônia achando o seguinte: Deus estava presente e quando eu disse sim, Deus assinou embaixo. O problema é que quando as pessoas vão para um divórcio, quando elas estão discutindo e quando elas pensam em divórcio, elas não chamam Deus, pastor, para saber a opinião dele. Você já prestou atenção? Não chama Deus, não chama o pastor que casou, não chama. As pessoas fazem por conta própria. Deus fica dizendo, mas quando foi para casar, vocês me chamaram para descasar, vocês não vão perguntar a minha opinião, não? A gente nunca pergunta a opinião de Deus a respeito do nosso casamento. E aqui está o erro. Então, a gente entende o seguinte, que Deus criou o homem à sua imagem, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, os criou. Então, qual é o propósito original do casamento? É muito simples, não tem segredo. Se você achou que tem alguma coisa assim, estrondante, não tem. O segredo do casamento é você revelar quem é Deus no teu casamento. É uma imagem e semelhança de Deus, se unindo com outra imagem, é lógico, na versão diferente, uma outra imagem e semelhança de Deus. Então Deus quer o seguinte: eu vou unir um homem e uma mulher no casamento, e eu quero que a relação dele reflita a minha imagem e a minha semelhança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, as pessoas têm que olhar para o teu casamento e ver Deus. Por que muitos filhos não querem olhar para o casamento dos pais e dizer assim, eu não quero casar, eu olho para o casamento do meu pai e não quero me casar? Por quê? Porque eles não vêem Deus no casamento. É refletir a imagem de Deus no casamento. É isso que Deus está dizendo. Eu uni vocês para você refletir a minha imagem e a minha semelhança no casamento. Ou seja, Deus une o casal para mostrar quem Ele é no casamento. E quem Deus é no casamento? Deus é amoroso, é ou não é? É ou não é? Deus é amoroso ou não é? Se tem amor no teu casamento, tem Deus. É assim ou não é? Deus dialoga, não é? Quando a gente vem à igreja, a gente quer ouvir o que? A voz de quem? A igreja quer ouvir a voz de quem? A voz de Deus, ela anseia pela voz de Deus. Ele conversa com a igreja e Deus insiste dizendo o seguinte: perseverar em oração. Converse comigo, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Se você não ama, se você não dialoga, teu casamento tem alguma coisa errada. Você não tem paciência para ouvir, e você não tem paciência para ouvir, nem quer ser ouvido, e nem deixa que o outro te ouça. No casamento Deus é amoroso, Deus dialoga. No casamento Deus é flexível, é ou não é? É assim ou não é? Deus é duro no casamento? No casamento Deus cede. No casamento Deus ensina. No casamento Deus respeita. No casamento Deus entende as diferenças, Deus é paciente. É assim ou não é? Deus quer mostrar quem Ele é no seu casamento.
E é interessante porque no capítulo 19 de Mateus, quando os fariseus perguntam para Jesus acerca do divórcio, Senhor, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus não entra no mérito da questão polêmica, porque existiam duas escolas naquela época, que uma era rigorosa demais, não aceitava divórcio em hipótese alguma, e outra já aceitava divórcio. Então Jesus não entra no mérito da questão. Então o que é que Jesus diz assim? Não tem deslido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? O que é que Jesus está dizendo? O casamento de vocês está em crise porque vocês não compreendem o propósito original do casamento. Vocês não entendem que quando vocês se uniram no matrimônio foi para me representar. E quando os filhos de vocês crescessem, quando os filhos de vocês viessem, Deus estava dizendo o seguinte, olha, quando vocês se casam, vocês refletem a minha imagem e projetam essa imagem na vida dos filhos. Os filhos vão olhar para o casamento de vocês e vão dizer assim, eu quero um casamento como meu pai e a minha mãe tem, eu quero um casamento desse. Esse é o propósito. E se você não tiver esse senso de missão, sabe o que é que acontece? Teu casamento vai ser um casamento onde você vai viver num campo de batalhas. Em outras palavras, sabe o que Deus estava dizendo? Estava dizendo o seguinte, aquilo que Jesus fala aqui no livro de Efésios. Vamos lá para o livro de Efésios. Efésios capítulo 5. E o versículo 24, ele diz aqui, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao vosso marido. Vós, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Versículo 33, versículo 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. O que que Jesus está dizendo? Está dizendo o seguinte, que você tem que ser um discípulo de Jesus dentro da sua casa. As mesmas condições que Deus pede para você se tornar um discípulo dele, são as mesmas que você tem que... são as mesmas que você tem que ele exige para ser um marido, para ser uma esposa. O que que a Bíblia diz? Jesus diz assim, ó, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser. Está dizendo o seguinte, o discípulo decide, é uma decisão minha ser discípulo de Jesus. É ou não é? Por que você está casado com essa mulher? Porque você está obrigado ou porque você decidiu hoje estar casado com ela? Porque você decidiu hoje, você acordou de manhã, olhou para ela, que já não é mais aquela menina de 20 anos que você conheceu, você olhou para ela e disse assim, mais uma vez, escolho, decido estar casado com essa mulher. É uma escolha, todo dia. Todo dia eu olho para mim e diz assim, mas hoje eu decido estar casado com ela. Hoje eu vou cumprir a minha missão. A mulher olha para o marido e diz assim, olha, hoje eu vou cumprir com a minha missão. Eu vou decidir estar casado com ela. É assim ou não é? Aí a Bíblia diz assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha o que ele está dizendo. O que é um casamento, irmãos? Me diz aí o que é o casamento. Não é negar você mesmo? Não é, irmã Jane? Casamento é negar você mesmo. Não é mais você. Você tem que estar livre desse negócio de egoísmo. Você não é mais exclusivo. Quando a gente se torna discípulo de Jesus, o que é que acontece? Como é que diz? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que está dizendo? O meu relacionamento com Cristo está dizendo, não depende agora de mim. Eu perdi minha vida para Ele. Eu perdi. Você perdeu sua vida. Sua vida. Não estou falando que você perdeu a identidade como ser humano. Eu estou dizendo que sua vida, a minha vida, viu? Minha vida agora, é minha vida. Sabe, a minha privacidade. Ei, você perdeu para essa pessoa que está do teu lado aí. Perdeu. Pode dizer, você perdeu para mim. Você agora é meu. Você é meu. Eu não divido você com mais ninguém. Jesus te divide com alguma pessoa? Não divide.
Ou você é dele, ou você... Ele não divide nem você com seu pai, porque ele diz assim, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Ele não aceita você trocar, nem pelo teu pai, nem pela tua mãe. Foi por isso que ele disse, quer casar? Deixe seu pai e sua mãe. Seu cônjuge é mais importante do que seu pai e sua mãe, seus filhos, seus amigos. Ele só não é mais importante do que Jesus. É a coisa mais importante depois de Jesus na terra. É o seu cônjuge. É renunciar. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Você não é mais dono de você. Depois que você perdeu a vida para Cristo, você perdeu a vida aqui na terra para o teu cônjuge. Acabou. Meu irmão, aconteceu isso no meu casamento. Nos primeiros anos de casado eu pensava em divórcio todo dia. Aleluia. Todo dia eu pensava em divórcio. Hoje eu olho para minha mulher, eu não penso mais em divórcio, eu penso em morrer por ela. Acabou. Não tem mais jeito, não tem mais volta. Ou eu sou discípulo dentro de casa, ou eu não sou. Não adianta ser discípulo no trabalho, na igreja, lá fora e dentro de casa não ser discípulo. Não perder a vida pelo outro. Não existe mais privacidade, é renúncia, é egoísmo. Não existe mais egoísmo. Se eu vou comprar uma calça para mim, o cônjuge está precisando, primeiro ele, primeiro ela. Tudo que eu fizer, ela tem que estar nos meus planos, eu tenho que estar nos planos dela, acabou. Não existe mais meu, agora é nós. Eu te pergunto, e para ser discípulo de Jesus não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Eu sempre sonho com palestra de casais assim, ensinando a palavra de Deus. Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ser casado, casamento é uma doutrina. Diga assim, doutrina. Doutrina. Sabe o que as pessoas estão fazendo aí fora? Palestra como evento. Ah, tem um evento, não é evento, é doutrina. É como o culto de doutrina que você vem toda quinta-feira aqui, o pastor, tome o cajado, tome o cajado. Tem que ser assim também no casamento, é uma doutrina. Tem gente que acha, eu sou crente, mas não preciso estar casado, não preciso estar casado com a minha mulher. Você precisa. Decidir estar casado todo dia, lembre disso. Decidir estar casado todo dia, eu escolho você. Hoje vai haver um casamento aqui, viu? Você vai se casar com seu cônjuge hoje. A lua de mel vai ser amanhã aqui, né? Tudo, né? Eu só vou chegar aqui e vou dizer assim, tudo, e vou me esconder. Mas hoje você vai casar de novo com seu cônjuge. Vai olhar dentro dos olhos dele e vai dizer assim, eu quero você de novo. Eu aceito de novo. Acabou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deixe de ser egoísta. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo significa ter um coração de servo. Jesus negou a si mesmo. Ele disse assim, ó, eu sou o Senhor, mas eu estou entrando nesse casamento para dar a vida pela minha esposa, para servir. Servir. Negar a si mesmo significa que eu sou importante, mas a vida do meu cônjuge é mais. Eu considero superior a mim e ela considera eu superior a ela. Um honrando o outro. Se ela te bota se a tua esposa te bota lá em cima, você bota ela mais em cima ainda. É um levantando o outro. Você já viu duas pessoas subindo? Imagina um casal subindo escada. Imagina aí, já imaginou? Imaginou aí? Imaginou? Imagina, o marido está subindo a escada e a esposa está embaixo. A esposa quer ficar no lugar do marido. O que é que ela faz? Os dois estão subindo a escadinha para o céu. Ó. Casamento é isso. Os dois estão subindo a escada. E quando a esposa quer ficar no lugar do marido, quer ficar no mesmo degrau que o marido está, o que é que ela faz? Amor, sobe. Sobe, amor. Sobe, amor, tu consegue, amor. Sobe. Consigo não, minha filha, porque a mulher é motivadora.
O homem, ele é dominador, o homem, ele é provedor, a mulher estimula, ela estimula o marido. Ela é motivadora, ela dá motivos para que ele a proteja. Sobe, não sobe, amor, tu consegue. Quando ele sobe, ela sobe também. Você entendeu? Você entendeu? Enquanto ela está motivando o marido está ouvindo a voz dela. Ei, ouça a voz da sua mulher, viu? Ela tem muito a te dizer. Ouça a voz do seu marido, ele tem muito a te dizer. É livre das amarras do eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Marinalva está comigo. Não vivo mais eu, mas Marinalva está comigo agora, viu? Acabou, não sou mais eu. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. É ou não é? Para ser discípulo tem que carregar a sua cruz, para ser casado também. A cruz é o quê? Não é o teu cônjuge não, viu? Essa cruz. Eita, pastor, faz tanto que eu sou pastor essa cruz. Ô cruz, eu estou com vontade de cortar um pedaço dela para ficar mais maneira. Meu Deus, não é o teu cônjuge. A cruz, ela representa os conflitos gerados por alguns motivos. É ou não é? Por que nós temos conflito com Deus? Deus não tem com a gente, mas a gente tem com Ele. Por quê? Porque nós não entendemos Ele. Deus vai por aqui, não vou. Aí Deus bota por ali, aí vai aquele conflito todinho. A cruz indica que é um conflito viver o casamento. Se você achar que existe casamento fácil, tire o cavalinho da chuva. Se você veio aqui hoje achando que só você passa por dificuldade no casamento, eu vou rir de você. Passa lá um dia comigo e com o Mari, para tu ver minha rotina como é que é. Passa lá. Antes de vir para cá, eu cheguei de porque eu fico com aquele negócio na cabeça. Eu disse à senhora que eu estava ansioso, não estava? Eu doido de chegar, mãe. Eu cheguei lá, cheguei do Léo, a gente estava vendendo peixe aí, Léo, né? Hein, Léo? Ó, Jesus vai visitar o lugar de trabalho da gente lá, mandar jogar a rede, viu? Então o que acontece? E eu chego, Marinalva, a palestra, mano, olha, é cedo, a palestra. Aí ela bem devagar, Marinalva. Já estou indo. Eu vou jantar primeiro. E o Senhor me ajude, Jesus. Essa ansiedade não vai deixar o Espírito Santo me usar lá, Senhor. Me ajude. Me ajude, Senhor. Quando está tudo bem, que eu estou vestindo a roupa, ela... Você vai passar minha blusa, porque Marinalva vai para outra igreja, vai para a igreja, passa a blusa de mamãe, papai. Eu vou lá e passo, porque eu sei passar a blusa, vou lá e passo. Agora o meu chinelo. Aí eu vou calço o chinelo dela. É assim a minha rotina. Hoje eu cheguei. Daniel, está faltando meu remédio. Viu? Não é só você que passa por situação difícil, é o conflito. Gerados pelas diferenças de gênero. Jesus disse, vocês não têm lido que no princípio o Criador criou o quê? Macho e fêmea. O que é que Jesus está dizendo? Está dizendo o seguinte, o casamento de vocês se passa por Cristo porque vocês querem que o outro pense igual a vocês. É macho e fêmea. Diga assim, macho e fêmea. Quem é esse homem, irmão, que está do teu lado? É o que teu? Hã? Diga para ele aí, diga. Diga, você é meu macho. É meu macho. O que você está dizendo quando você olha para ele assim? Quando a diaconisa olha para Marcondes assim, meu macho. Marcondes fica. O que ela está dizendo? Ela está dizendo, você é diferente de mim. Foi o que Adão disse. Esta agora é carne da minha carne, ou seja, ela é ser humano como eu. É o mesmo ser humano, osso, carne, estrutura física. Carne ali não é natureza carnal, é físico mesmo, é carne, osso. Carne da minha carne, osso do meu osso. Né? Porquanto essa será chamada
varoa, porque do varão foi tirado. Ele está revelando duas coisas. Está dizendo o seguinte: eu tenho a responsabilidade da liderança. E quando ele diz assim, essa será chamada varoa, o que é que ele está dizendo? Ela não é varão. Ela é o quê? Varoa. Ela é completamente diferente de mim. Eu completamente diferente dela. Se eu quiser me dar bem com ela, eu tenho que entendê-la. E o casamento dela não era perfeito e deu no que deu. A cruz, ela representa as aflições causadas pelas diferenças de gênero. Porque homem e mulher é muito diferente, meu irmão. O que o homem entende, aquilo que o homem entende, que também a mulher entende, eles entendem de forma diferente. A mesma palavra, a mesma frase, muitas vezes, é dada para os dois, mas ambos entendem de maneira diferente, porque a mulher agrega emoções nas coisas. Quando você faz uma pergunta à mulher, ela entende como várias perguntas. Quando você faz uma pergunta ao homem, você entende com uma pergunta só. Quem era a esposa de Jacó? Era a esposa de Jacó, que disse, dai-me filho, senão eu morro. Raquel, né? Falou na mente, é Raquel, né? Então o que acontece? Raquel chega para Jacó e diz assim, me dê um filho, senão eu morro. Ela diz isso, porque ela via Leia, né? Ter filhos com Jacó, ele segurando o filho, mas ela dizia o seguinte, ele não me ama. Então me dê um filho, senão eu morro. Aí Jacó, como é homem, ele diz assim, por acaso eu estou no lugar de Deus para te dar um filho? E ela sabia que o problema estava nela, não estava nele. Me dê um filho, senão eu morro. O que ela estava dizendo? Ela estava pensando em suicídio? Estava? Não estava pensando em suicídio. Ela estava dizendo o seguinte, eu estou insegura a respeito do seu amor, porque a outra pode lhe dar filho e eu não lhe dou. Aí Jacó, como é homem, dá uma resposta lógica. Ele diz assim, por acaso estou eu no lugar de Deus para te dar um filho? Não era essa a pergunta, a resposta que ela queria ouvir. Ela queria ouvir o seguinte, ouvir o seguinte, sim, minha filha, eu sei que você acha que eu não te amo porque você não me deu filhos. Mas eu te amo. Eu não, sabe, você não precisa me dar um filho para eu te amar. Eu te amo, porque o filho vai embora de casa, ele cria asas, vai embora, vai ficar só nós dois. Eu te amo. Ela estava fazendo o seguinte, me dê segurança do seu amor, mas ele não entendeu isso, porque ele é lógico. Ela também não estava dizendo para ele que ele tinha que ser Deus, mas ele disse, você está querendo que eu seja Deus? Me coloca no lugar. Ela não estava querendo dizer isso. Ela estava dizendo, eu estou insegura a respeito do seu amor, porque eu não gero filho, e estou insegura e eu acho que você não me ama por causa disso. Ele deveria ter dito para ela, olha, não, eu te amo porque você é o que é. Se você não me der nenhum filho daqui para frente, eu te amo. Porque ter filho não é o propósito original do casamento. O propósito original do casamento é refletir Deus. E Deus, embora que você não possa gerar filhos, você pode gerar Deus na sua vida. Você pode gerar a imagem de Deus na sua vida. E mulher e homem é diferente, porque é carregar a cruz. É diferente. Você quer ver uma coisa? João chega em casa de manhã, de tarde, de noite. Chega primeiro do que Maria. Vou usar João e Maria. Aí João prepara um pedaço de bife. Trajano prepara um pedaço de bife. Pastor Trajano. Aí chega a Miriam. Senta do outro lado. Aí Miriam diz assim, você comprou esse pedaço de bife aonde? Trajano, como é lógico, ele não agrega emoções. Sabe? Ele diz assim, eu comprei ali no mercado da esquina. Acabou. Ele não quer mais confusão, ele só está preocupado em dar a resposta. É assim ou não é? O homem quer solucionar, o homem quer dar resposta. Se a mulher chegar para ele e dizer assim, rapaz, lá naquele emprego que eu estou lá, está ruim demais, está atrasando salário, sabe, está tão ruim, eu estou perturbado, eu estou precisando de, sabe. Ele diz assim, deixa esse emprego sair dele, deixa esse emprego e arruma outro. Ele é lógico, ele é prático, é assim. Mas ela não está querendo sair do emprego, ela está querendo só que ele ouça ela. Não, eu quero ser ouvida, filho, eu quero desabafar. É isso que ela está querendo. Aí João chega em casa, prepara um pedaço de bife. Aí irmã Miriam diz assim para pastor Trajano, você comprou esse pedaço de bife aonde?
Aí traz assim, eu comprei no mercado da esquina. Acabou. Não tem mais discussão. Agora vamos ao contrário? Contrário. Aí a irmã Miriam chega mais cedo em casa. Prepara um pedaço de bife. Come. Né? Os dois estão na mesa, aí trazendo assim, ô Miriam, tu comprou esse bife aonde? Ela disse assim, por quê? Tá salgado, é? Tu acha que eu não sei cozinhar, não, é? Se ela não disser, ela pensa. Rapaz, eu preparei com tanto carinho esse pedaço de bife para tu. Tu tá dizendo que o bife tá ruim. Minha filha, eu não disse nada não. Você disse, não disse. A contenda acontece por causa dessas diferenças. Acontece por causa dessas diferenças. Acabou. Então, o homem é diferente da mulher. Se uma mulher entrar no mercado, um homem entrando no mercado para comprar um barbeador, pastor, ele bota a mão para trás e fala assim. É assim que ele olha as coisas. Aí chega na sessão barbeador. Agora, mulher, quanto é, moço? Ah, eu vou experimentar. Não tem uma arruela no bolso. Ela visita a loja inteira, toda inteira, porque a mulher emocional, ela precisa fazer parte do ambiente. Por isso que quando uma mulher consegue levar um homem e fazer com que ele passeie na loja com ela, ela tem que valorizar, porque isso não é dele. O que é que tu tem, menino? Que tu andou na loja toda, tem alguma coisa estranha? Não, valoriza. Diga que amou, que gostou para ele fazer mais vezes, porque isso não é comum. Se ela for passando numa loja, ela diz para ela assim, ó, filho, que vestido lindo, né? Ela está dizendo, eu quero um vestido daquele. Aí o besta diz, eu não tenho dinheiro para comprar vestido. Não é assim que você tem que dizer. É, meu amor, vamos trabalhar para a gente comprar um daquele para você. Você fica lindo naquele vestido. Você está vendo? Porque são diferentes. Sabe? As dificuldades vêm por causa disso. As dificuldades vêm pelas heranças herdadas das famílias de origem. Herdada pela família de origem. Imagina que ele sempre viveu num lar. Isso aqui é... Isso, irmão, você acha que isso aqui que eu estou falando é besteira? Não, isso aqui gera conflitos. Gera conflitos. Ele veio de um lar totalmente jogado, pastor. Um come lá no quarto, outro joga o chinelo no chão, tá nem aí, tá tudo jogado, tá tudo legal. Ela vem de uma família bem certinha. Hora para comer, hora para dormir, ninguém da mesa. Aí eles vão se unir no matrimônio. Quando essa mulher vê a primeira cueca em cima da cama, o que é que vai acontecer? Conflito. Por causa da comida. E aí ele começa a fazer comparações. Porque ele está vivendo um conflito assim. Porque meu pai não era assim, a minha mãe não era assim. Aí chega, amor só de mãe. Amor só de mãe mesmo. Amor, por que você não casou com a sua mãe? Para de estar comparando o teu cônjuge com o sogro, com a sogra, com a mãe, com o pai. Quando você se casou, você aceitou o pacote completo. Veio erros, veio defeitos, veio virtudes. Aprende a lidar com isso aí. Porque quando você sair se você sair desse casamento para outro casamento, só vai mudar a pessoa. Porque defeito tem, pecado tem. Vai gerar conflitos, cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem pecado, o homem tem pecado. O homem, figura do homem, tem pecado, o macho tem pecado? Tem. A mulher também tem? Tem. O homem tem defeitos, a mulher tem defeitos, o homem tem traumas herdados de sua infância, hábitos, hábitos ruins, negativos, que foram herdados da sua família de origem, da sua infância. A mulher também tem? Tem. Todos nós carregamos mazela dentro de nós. Agora pega tudo isso que eu falei, pecado, defeito, mazela. Pecado, defeito, mazela dele. E um no lugar vai dar o quê? Vai dar o quê? Oi? Pipoco. É por isso que Deus exige que você reflita a Ele no casamento.
Porque quando você reflete Deus no casamento, descobre o propósito, você não dá pipoco. Carregar a sua cruz todo dia. Teve dificuldade hoje no seu casamento, amanhã tem de novo. Acabou, filho. Se você é discípulo na igreja, seja discípulo em casa. Se você é discípulo no trabalho, esse meu irmão é muito paciente no trabalho. Olha, irmão, é muito paciente no trabalho. Ele é sim, mas quando ele chega em casa não é. Parece que a paciência dele só dá para o trabalho. A vida cristã exige paciência, a vida de casado também. Agora tem uma coisa, quem ama não abusa da paciência do outro. Você sabe que o teu cônjuge é paciente e você fica tentando, ó. Uma hora ele vai explodir. Senhor, me dê a paciência de Jó. Deus não vai te dar a paciência de Jó. Você não perdeu 10 filhos, para que você quer a paciência de Jó? Para que eu quero a paciência de Jó? Não perdi bens, eu só tenho uma bicicleta que furou o pneu hoje na hora que eu vim para casa. Para que eu quero a paciência de Jó? E era mais do pastor Davi, porque a minha furou o pneu no dia anterior. Senhor, me dê a paciência. Meu filho, só foi o pneu que furou. Dá para você superar, já ter paciência suficiente. Deus já te deu a graça que você precisa, meu irmão, para superar essas dificuldades. Me dê a paciência de Jó, tu não está leproso. Você já tem paciência, você só precisa exercitá-la com seu cônjuge. Mas não abuse da paciência dele. Então, muitos casamentos não estão dando certo porque a pessoa ainda não descobriu o propósito do casamento, o original do casamento. Carregar a cruz. Aflições, conflitos. Por que o casamento tem que carregar? Porque vem os filhos. É ou não é? Vem os filhos. Filho dá trabalho ou não dá? Exige trabalho ou não exige? Exige. Tempo. Aí quando os filhos vêm, você precisa... enquanto os filhos não chegam, você só tem tempo para o outro. Para o trabalho. Para o cônjuge. Quando os filhos chegam, aí você aumenta agora. Agora você tem que ter tempo para o trabalho, para o cônjuge e para os filhos. Agora entenda, filho. Filho também destrói casamento. Filhos também destrói casamento. Uma vez Sara disse para mim, não vai dizer ela isso aqui não, viu? Sara disse para mim assim: papai, o senhor paparica a mamãe demais. Fica paparicando mamãe demais. Eu disse assim: você tem que se casar com um homem como eu, não foi, Mari? Tem que se casar com um homem como eu. Porque você, filha, vai embora, ó. Viu, pastor? Meu genro aí, chegou o senhor não viu não, viu? Viu, né? Pronto, você vai embora, criou asa, vai levar. E eu não aceito devolução. Só se for problema estrutural, como o espancamento ou alguma coisa que esteja relacionada a crime. Mas confusãozinha, não aceito devolução não. Eu dou conselho, não aceito devolução. Tirou da casa dos seus pais, tem que fazer melhor do que eu estou fazendo, porque não vale a pena ela sair da casa do pai para uma relação onde o cara vai fazer pouco do que eu estou fazendo. Por isso que quando você tirou sua esposa da casa dos teus pais, você está dizendo: seu João, seu Manel, Dona Maria, eu estou tirando sua filha daqui, mas sabe de uma coisa, viu? Eu vou arrebentar. Não é com ela não, viu? Arrebentar ela não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor do que o seu pai e a sua mãe fizeram com você. Porque ela vai dizer assim: valeu a pena sair da casa de papai para ficar com ele. Valeu a pena sair da casa de mamãe para ficar com ela. Valeu a pena eu deixar papai e mamãe para ficar com ela. Quando você volta para a casa dos teus pais, porque não suporta a tua esposa, você está dizendo o seguinte: eu não devia nem ter saído da casa do meu pai. E o pai, a sogra aceita: vem, meu filho, vem. Ela está lavando sua roupinha direito. Vem, meu filho, venha. Não. Resolve teus problemas lá, estuda, se prepara. Os filhos causam problemas. Por isso que o casamento também é carregar uma cruz. Ser discípulo é carregar uma cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Olha aí. O que é um casamento? A palavra seguir indica um caminho. Jesus diz assim: eu sou o caminho.
Quando o casal está no caminho, eles estão dizendo, eu estou falando de crente, casal cristão. Eles estão no caminho, eles estão dizendo assim, filha, a gente está seguindo a Jesus, né? A gente está levando a mesma lenha para queimar no mesmo altar. Vamos levar a mesma lenha. E a lenha é seca, pega fogo, viu? Mesmo altar. Não. Eu levo para outro altar. Não pode, você está casada com esse homem, ele assumiu o ministério, minha irmã, você tem que ajudar ele no ministério. Mas eu não sei pregar, minha esposa também não sabe não, a irmã Miriam não sabe não. Sabe, Miriam? Mas um dia a gente vai ver, olha, senhora. O ciclo de oração, já imaginou a irmã Miriam imaginar o ciclo de oração? A primeira e a vice. Minha irmã, para ajudar o teu marido, você só... Eu sei que é importante você ajudar seu marido no ministério, mas cada um tem um ministério. Se você tiver o lado dele, apoiando ele, só a sua presença do lado dele ali, acabou. A minha esposa não prega, não ministra, quer dizer, ministra, porque parte das minhas ministrações foi por causa dela. O propósito pelo qual eu ministro palestra para casamentos hoje foi por causa dela. Foi por causa dela. De certa forma, ela me ajudou, indiretamente ela me ajudou no meu ministério. Então, está ao lado do outro, apoiando o outro, não atrapalhando o outro, não sendo um tropeço do lado do outro. Seguir. E segue-me. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Indica um caminho, ou seja, que o casal está no caminho do casamento para seguir a Cristo. O alvo é quem? Cristo. A gente está seguindo a Jesus Cristo. Ó. Não é o R.S. Soares, mas eu estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Ele é o meu alvo. Ele é a minha referência. Ele é a referência da esposa e Jesus é a referência do marido. Quando os judeus disseram para Jesus, Jesus, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Quem estava falando são judeus. Não eram cristãos, judeus. Jesus está dizendo assim, o alvo, a referência é lá, Adão e Eva, viu? Para vocês. Hoje não. Se alguém fizer essa pergunta para mim, dizer assim, olha Daniel, por que tantos casais estão se deixando, não estão valorizando o casamento? Eu digo assim, você não leu não? Que Jesus disse assim, ame, Deus falou assim, vocês não leram não que o Criador fez macho e fêmea? Hoje eu diria assim, vocês não leram não que Jesus está dizendo, ame a sua esposa como eu amo a minha? O modelo para nós hoje é Jesus e a igreja. Seguir a Jesus significa agir como Jesus. O que eu estou dizendo, viu, irmã? Irmãs, diga assim, ô glória às irmãs. A partir de hoje o seu marido vai ser Jesus dentro da sua casa. É um Jesus. Ele está dizendo, vós mulheres, ele está dizendo aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Vós, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Sabe o que é que ele está dizendo para o homem? Que você tem que ser uma espécie de Jesus dentro da sua casa. Quando alguém perguntar para você assim, irmã, a senhora conhece Jesus? Conheço. Qual deles? Aquele que deu a vida por mim no céu, está no céu, ou aquele que vai dar a vida por mim no casamento? Quem? Estou falando do meu marido, é o Jesus que eu tenho dentro de casa. Às vezes o cara é um bom pregador, é um bom ministro, é um bom obreiro, mas é um péssimo Jesus dentro de casa. Porque Jesus é minha referência, eu vou ser Jesus. Se você for um Jesus, tua esposa pode ser o que for, ela vai chegar para você. Ou ela fica, ou ela desaparece. Porque só tem uma opção para você estar com Jesus. Ou você é servo de Jesus, ou você não é. Ou você decide ser esposa desse Jesus que você tem dentro de casa, ou não é. O que Jesus está dizendo? Paulo está dizendo aqui, ó, vocês têm que ser um Jesus dentro da casa de vocês. A partir de hoje, você tem que ser um Jesus. O
que é que eu quero dizer? Você tem que ser um discípulo. E você, irmã, tem que ser o quê? Eu tenho que ser uma igreja agora dentro da minha casa. É uma igreja. É ou não é? Jesus é o noivo, o marido, a igreja é a noiva, a esposa. O homem é o Jesus dentro de casa, a esposa é a igreja dentro de casa. Se alguém perguntar para você se eu tenho igreja, tenho. Eu tomo conta da igreja. Tem 2 ovelhas, Marinalva e Sara. E assim mesmo uma está saindo para outro pastor cuidar. Outro Jesus. É um Jesus agora você. Viu, irmã? Irmãs, a partir de hoje, quando você olhar para esse homem, as atitudes desse homem vão dizer assim, rapaz, ele está parecendo com Jesus. Porque a pergunta mais profunda que um homem pode fazer a uma mulher é o seguinte: seu marido te ama? Né, Léo? É a pergunta mais profunda que se pode fazer a uma esposa. E é interessante porque a palavra esposa não é um nome, não é um título, não é um nome, é uma função. Quando Deus disse assim, ó, falhei uma disjuntora, não é bom que o homem esteja só, falhei uma disjuntora, ele disse assim, eu vou fazer uma mulher, eu vou fazer uma esposa, não. A disjuntora, ele cita a função. Não adianta dizer que é esposa se não exercer a função de esposa. E quando ele cita a palavra marido não é um título, não é um nome, é uma função. E você assume essas funções, o homem ou a mulher assume essas funções quando eles entram no casamento. Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo? Está dizendo o seguinte: você tem que ser um discípulo dentro da sua própria casa, um Jesus dentro do seu lar. Você já imaginou imitar Jesus dentro da sua casa? Aí você está cumprindo o propósito. Teus filhos vão olhar para você e dizer assim, meu pai é igual a Jesus. É interessante porque eu li uma história certa vez de um missionário que foi para a África. Se alguém souber dessa história, me ajuda, cita o nome aí. Lembra? Que ele pregou tanto na África, ele se pareceu tanto com Jesus, pregou tanto, ajudou tanta gente. Quando ele morreu, né? Aí chegaram uns missionários novos lá para evangelizar e disseram assim, rapaz, eu vim aqui falar de Jesus. Aí as pessoas daquele lugar disseram assim, não, ele já veio aqui já. Já veio. Não, não veio da dele, vai votar. Não, apoio aqui na África, ele já votou. Quem era? O missionário. Oh, glória a Deus. Aleluia. E você, irmã, a igreja. É por isso que o texto diz aqui, ó, no versículo 32, Paulo está falando sobre o casamento, né? Se você ler, eu não vou explicar aqui as funções, porque nós vamos tomar muito tempo, né? E eu estou dando os pilares para você. Então, o texto, se você ler o texto em casa, e eu acredito que você vai ler, você vai ver que Deus está dizendo a função do homem e a função da esposa. Mas o versículo 32 diz o seguinte, ó. Ele diz no 31 o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão 2 numa só carne. Grande é esse mistério. Casamento é um mistério. Só quem entende esse mistério é quem é discípulo de Jesus dentro da própria casa. É um mistério. Por que muita gente está casado, mas não é do verbo ser casado? Porque não entendeu o mistério. O mistério é o propósito. Quando eu entendi o mistério, eu disse assim, peraí, eu estou todo errado, peraí. Não, peraí. Agora eu entendi o mistério, Mari. Eu tenho que ser um Jesus, tu tem que ser uma igreja. Eu faço a pergunta para você, a igreja tem falha? Tem ou não tem? Tem. Mas a igreja está dando glória a Deus aqui, ó, ao marido dela. É um mistério. Paulo fala assim, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Está dizendo o seguinte, se você estudar o relacionamento de Cristo com a igreja e o relacionamento da igreja com Cristo, você vai descobrir o propósito, o senso de missão. E você vai dizer assim, ou eu saio desse casamento ou eu represento Cristo.
Grande é esse mistério, é um mistério. E como é que a gente entende esse mistério? Aí Paulo dá a resposta no versículo 33, ele diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame. O amor aqui é o amor ágape, não é o amor eros. É o amor sacrificial, de dar a vida mesmo, de se sacrificar mesmo. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. Foi o que Adão falou. Ela é carne da minha carne, osso do meu osso. Ela é ser humano como eu. Ele está dizendo o quê? Se eu me amar da forma correta, eu vou amá-la da forma correta. Significa que quando o homem não ama a sua mulher, do ponto de vista cristão, ele não ama nem a si mesmo. Tem nem amor próprio. É isso que ele está dizendo. A si mesmo. E a mulher reverencia o marido. Reverência. O que é que a igreja faz quando está reunida glorificando a Deus? O que é que Deus exige? Reverência, ou não é? Como é que a igreja reverencia a Cristo? Como é a igreja? Como é, irmãs? Suas irmãs, como é? Como é o nome do seu esposo? Reginaldo. Quando o Reginaldo chega em casa assim, glória a Reginaldo. O que mais que a igreja faz com Cristo? Quando está exaltando a Ele, o que é? Quando você está falando do seu Cristo, o que é que você disse para o seu Cristo? Com outra pessoa. Quando a igreja está falando do marido dela para o mundo, o que é que ela fala? Irmãs, pensa, irmã, pensa. Meu marido é o meu salvador. Ele me liberta quando eu chego em casa, me liberta. Eu posso estar com medo maior. Meu marido chegou, eu estou liberto do medo. Está dizendo isso. O que é que a igreja faz? Está vendo? Viu que para você entender de casamento tem que estudar Jesus Cristo e a igreja? Mas eu vou explicar para você. A igreja fala assim, glória a Deus! Jesus é o melhor marido do mundo. Não é assim que a igreja faz? É ou não é? Jesus é o melhor marido do mundo. A igreja vai para o mundo e diz assim, Jesus é bom, né, Léo? Léo todo dia quando chega lá, diz assim, Daniel, Jesus é bom. Eu digo, Léo, bom. A igreja está dizendo o quê? Jesus é bom. O que é que a esposa vai dizer? Meu marido é bom demais, o homem bota para quebrar, não existe melhor do que ele. Eu não troco meu marido por nenhum outro marido. Não é assim que a igreja diz? A questão é se o homem conquistou essa honra, porque Jesus conquistou. Você quer que ela te exalte, quer que ela não te faça vergonha, mas você não age como Jesus. Age como Jesus para ver se ela quer perder você. Age. Diz que vai tirar Jesus da igreja. Diz. Está arrumando briga com a igreja. A igreja enfrenta o inferno, o Satanás, os demônios, só para estar com Jesus. A igreja enfrenta cansaço, perseguição, mata a igreja, persegue a igreja, mas a igreja está ali porque vale a pena servir a um marido desses. Viu, irmão? Irmão, você já imaginou a tua esposa te amando assim? Te reverenciando assim? A igreja exalta a Deus, coloca Deus lá Jesus lá em cima. Tem mulher que destrói o sonho do marido em um segundo. Não vai dar certo não, vai não. Botou esse negócio aí, não vai dar certo não. Vai, meu marido, vai, dá certo, meu marido. Vai, dá certo. Quando Jesus entra numa batalha, você diz assim, meu marido perde, meu marido é fraco. Você diz isso? O que é que você diz? O que é que a igreja diz? Meu marido, a igreja dizendo, meu noivo, meu marido só entra numa peleia para ganhar. Tu está pensando que meu marido é fraco? Tu já imaginou a tua esposa dizendo isso para você? Dentro de casa? Agora, minha irmã, a Bíblia diz que o marido ele vai amar a esposa e dar a vida por ela. Você acha que o marido vai estar motivado a dar a vida por uma mulher que não respeita ele? Sabe o que é que vai acontecer? Ele não vai dar a vida. Vou dizer para vocês aqui, Trajano sabe, a gente foi pregar numa igreja, eu fui falar um pouquinho sobre casado na igreja, quando eu comecei a falar esse negócio de dar a vida, o irmão lá do meio da igreja, não foi, Trajano? Do nada,
pela minha esposa, não. Aí eu não tenho coragem, não. Tem coragem, não. Eu te pergunto, ele entende o mistério? Entende o mistério? Não entende. Só quem entende é o povo do manancial, entende, viu, pastor? Cadê a glória a Deus, irmão? Tá, eu estou enchendo a bola de vocês. Amor e respeito. Quanto mais uma mulher respeita um homem cristão, viu? Cristão. Mas ele diz assim, se eu perder essa mulher, meus pés e minhas mãos. Quanto mais um homem ama uma mulher, mais ela o respeita. O que motiva, o que estimula o respeito da igreja, a reverência da igreja, é o amor de Cristo por ela. Por isso que a Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange. O amor do marido constrange a mulher. Não vale a pena fazer isso com meu marido, não. Ele me ama tanto. Não. O amor, ele gera uma consciência na vida da outra pessoa. Gera uma consciência. Gera uma consciência na vida da mulher. Você diz, não. Uma vez, eu nunca esqueço disso, pastor. Eu disse aqui e vou repetir. Uma vez, Deus disse assim para mim. Lembra, Marinalva? Lá no começo, lá há 22 anos atrás, lembra? Que a gente vivia numa contenda miserável e tu. Eu não te entendia, tu não me entendia. Lembra que a gente separou? Lembra? E eu fiquei lá sozinho, fui lá sofrendo, lembra? Deus me disse assim. Eu disse, Senhor, eu não quero outra mulher não, eu quero a minha. Eu quero a minha. Aí eu disse assim para Deus, eu quero a minha mulher, a minha família em casa. Eu não vou deixar minha filha, eu não vou deixar o trabalho que eu comecei para outro homem fazer. Eu vou fazer esse trabalho. E Deus disse assim para mim, se você for o homem que eu quero que você seja, eu transformo sua esposa na mulher que você precisa. Não é na mulher que eu quero, que se eu for... Deus não trouxe para dar a mulher que ele queria. Foi por isso que Deus fez ele dormir. Deus disse assim, ele precisa de uma mulher assim. Aí Deus trouxe. Se você for o homem que eu quero, eu vou transformar sua esposa na mulher que você precisa. Aí eu ganhei Marinalva para Jesus. Foi ou não foi, Mari? Ganhei Marinalva para Jesus. Ela aceitou Jesus. Aí depois, pastor, o pastor se lembra, né, pastor? Eu discipulei Marinalva para Jesus. E ao mesmo tempo que eu estava discipulando ela para Jesus, eu estava discipulando para mim. E Marinalva não faltou um discipulado. Aí foi no dia do batismo. Marinalva de branco, sentada, com a perninha mancando, descendo o degrau da piscina. Aí o pastor Davi, que é meu pastor, foi batizar ela, disse assim, presbítero Daniel, eu não estava nem me... Foi usado por Deus ali, viu? Deus me honrou naquele dia. Presbítero Daniel, vem cá. Você vai batizar sua esposa junto comigo. Eu digo, eu sempre disse para ele, eu não sou pastor, nunca batizei ninguém, mas ele forçou quando ele disse assim, você vai batizar comigo, me ajudar. Aí ele pega num braço, pega no outro, aí ele pediu para eu falar. Eu disse assim, Marinalva, você aceita servir a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E Marinalva fez assim, deu aquele grito bem grande. Aceito. Aceito. Os anjos todos estremeceram lá no céu. Aí eu disse assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. E eu batizei minha esposa. Aleluia, Jesus. E eu estou ganhando minha esposa para Jesus até hoje. A conquista não acabou. E eu descobri uma coisa muito interessante. Que eu amo muito mais, Marinalva, a você agora, com todos os defeitos que você tem. Eu amo muito mais agora do que quando eu conheci ela pelo primeiro dia. Eu quero que você se coloque de pé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês já ouviram falar da história do Titanic? Já ouviu falar? Marinal, vem para cá. Chega para cá que eu quero orar. Pode trazer um obreiro aí, a irmã. Viu? Vocês se lembram da história do Titanic? Lembra? Quando o Titanic saiu do porto, quando foi inaugurado,
algumas pessoas dizem assim: ninguém afunda o Titanic. Isso foi verdade, é a história que eu recebi, é verdade, Hernani. Ninguém afunda o Titanic. A pessoa que criou aquele navio achava que aquele navio nunca ia afundar. Nunca ache que seu casamento é a prova de tudo, que seu casamento não está vulnerável aos ataques. A missionária disse uma coisa muito interessante, onde eu fiquei prestando atenção. A missionária disse assim: tudo bem que você pode não estar passando por provações, seu casamento pode estar bem, mas você tem que vir aprender, fazer uma manutenção. E ela disse uma coisa que eu amei: a melhor hora de você fazer a manutenção no casamento é quando tudo está bem. Você está fortalecendo seu casamento agora, prevendo as tempestades, construindo sua casa na rocha, porque quando o vento vier, os rios transbordarem, a chuva vier, você balanceia, mas a casa não cai, continua de pé, porque está sobre a rocha. Você fez manutenção, você soube construir. Se você quiser construir um casamento edificado, você precisa construir sobre a direção da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E o Titanic, quando saiu de lá, ele saiu achando que ia cruzar a linha de chegada. E eu li no História que o comandante daquele navio, pastor, ele recebeu 6 alertas, dizendo que naquela rota ali haviam icebergs, que ele diminuísse a velocidade e mudasse a rota. Mas ele queria mostrar a força do navio, a beleza do navio. Ele disse: não, vai. E o que aconteceu? O Titanic afundou. E até hoje está onde? Lá no fundo do mar. Tem muito casamento. Quem é que pode tirar o Titanic de lá agora? Já tentaram tirar, não é? Mas ninguém consegue. Às vezes, quando o casamento cai, afunda, é difícil de levantar. Tem casamento que nunca mais se levanta. E por que o Titanic afundou? Porque ele ignorou os alertas que veio para ele, para o comandante. Meu irmão, Deus tem alertas para a nossa vida. Cuide do seu casamento, coloque ele em primeiro lugar. E esses alertas de Deus estão todos aqui na palavra. Eu estudo essa palavra todo dia. Eu não sou teólogo, eu não sou estudioso, eu não sou pregador, mas sobre casamento eu estudo todo dia. É por isso que todo dia eu falo sobre casamento. Quem tem o meu WhatsApp sabe que todo dia starto lá é sobre casamento. É só o que eu estudo. É só o que eu estudo. E agora eu estou fazendo um curso de teologia básico, viu? Tem um professor excelente ali, pastor Trajano. Agora eu vou servir para outras coisas também, viu, irmão? Só para falar sobre casamento não, viu? Então o que acontece? Aqui estão os alertas de Deus para o nosso casamento. Palavra de Deus. Obedeça esses alertas. Deus, quando criou o casamento, de antemão ele já deixou ali a regra do jogo. Porque você não entra num casamento para fazer a sua própria regra, o seu próprio jogo. Não, eu vou entrar para fazer do meu jeito. Você não vai fazer isso. Quando você entra num casamento, você precisa entender que a regra do jogo já foi criada, estabelecida por Deus. Ele é o juiz da partida. Quando ele apita, tem que parar o jogo. Quando ele apita, tem que chutar a bola. Quando ele apita o jogo, tem que continuar. E só há um apito que Deus dá para separar um casal, é o apito da morte. Ele fala assim: terminou a partida. Quem perdeu, perdeu. Quem não perdeu, não perdeu mais. E se tirar as regras do jogo, sabe o que acontece? O jogo vira bagunça, missionária. Tem muito casamento que é uma bagunça. Ninguém se respeita, ninguém se ama, eles se acusam, agem como inimigo, vê o outro como inimigo. Você é a raiz dos meus problemas, você é meu inimigo. Não, você, Marinalva, é minha aliada. Olhe para o seu cônjuge, olhe para ele, olhe para ela. É seu aliado. O inimigo é o diabo que quer acabar com o teu casamento, o mundo, o sistema mundano que é relativista, que não valoriza o casamento. Que
quando quando você bota no Facebook que ama uma esposa, o mundo não gosta. Um homem de verdade nunca deveria elogiar uma outra mulher em lugar nenhum, a não ser a mulher dele. Não estou dizendo que você tem que ser mal educado com a pessoa. Não tem que dizer que você não deve elogiar uma pessoa. Mas tem homens que elogiam mais as outras mulheres nas redes sociais, mas a esposa está carente de elogio em casa. Tem mulheres que se arrumam todinha para ir para a festa todinha, mas dentro de casa vive feito uma baranga. Se arruma para o patrão. Eu tenho que me arrumar porque meu emprego lá tem que ser bonito, senão eu perdo o emprego. Mas vai dormir feito uma baranga. Sabe? Homem que cuida do carro, alisa o carro, alisa, troca o pneu, alisa. O carro quebrou, tira dinheiro daqui para comprar o pneu do carro, comprar o amortecedor do carro, mas não dá uma pulseira a uma mulher, não dá um vestido, não dá uma calçola a mulher, não dá um sutiã a mulher. Pelo amor de Deus, meu irmão. Sabe? Marinalva disse hoje, 300 conto do auxílio emergencial é meu. Eu disse doido para dizer não. Tem gente que arruma dinheiro daqui para... A mulher fica olhando, alisando o carro ali, alisando a moto. E a mulher diz, ai, se eu fosse aquele carro, se eu fosse aquela moto. Aí eu chegava lá na firma lá, os camaradas tinham raiva de mim quando eu trabalhava na Deca, Léo. Chegava lá, pegava, sabia que a moto ia passar o dia todo no sol, ele pegava um lençol, botava em cima da moto. Eita, se a mulher dele visse isso é amor, porque você cuida, você zela. Porque ele só usar e não fazer manutenção. Então tem a regra do jogo. Você entrou no jogo, obedeça a regra. Amém? Eu queria fazer uma oração por você, mas eu queria que você não olhasse mais para mim, que eu estou morrendo de tímido aqui. Você vai olhar para o seu cônjuge, segurar na mão dele. Isso. Dê um abraço aí. Pode dar um abraço. Isso, sinta. Ó, coisa boa. Quer tirar uma foto, missionária? Agora? Tira uma foto aí. Abraça aí, rapaz. Você vai atrair outros casais para essa igreja. Essa igreja é a igreja que cuida de você. Você não sabe disso? Olha. Eita, que... não olha para a missionária não, nem olha para mim, não olha para ela, para o olho. O olhar fala. Isso. Uma vez eu fui ministrar uma palestra num lugar aí. Aí o irmão, aí eu comecei, pedi para o pastor abraçar, e ele ficar abraçando, depois eu me disse assim, oxe, mano, Daniel, eu nunca, faz tempo que eu não passo tanto tempo abraçado com a minha esposa. Eu digo, tá vendo? Aí tem que vir um doido como eu, para fazer você ficar aí abraçado. Eu não estou muito preocupado não, afinal é com a sua esposa, eu estaria preocupado se fosse com a esposa de outro. Mas com a tua esposa, eu vou passar uma meia hora aqui. Uma meia hora, as mulheres estão odiando isso, então. A mulher odeia isso, odeia. Eita, Jesus. Senhor, muito obrigado por hoje à noite. Nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos celebrar o Teu nome, proclamar o Teu nome. Nós estamos aqui nessa noite para refletir a Tua imagem e a Tua semelhança. Nenhum casamento é perfeito, Senhor. Um bom casamento, ele é construído em cima dos erros e acertos. Mas nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Muito obrigado por essa pessoa que o Senhor deu para mim, que é Marinalva. Que todos nós possamos ser gratos pelos nossos cônjuges. Que o marido possa ser grato por essa mulher. Meu Deus, restaura nesse lugar casamentos. Deus, que se há algum lixo emocional nessa noite, como mágoa, ressentimento, raiva,
falta de perdão, movido por situações desagradáveis que aconteceram no passado. Deus, Espírito Santo, convence agora e faça liberar o perdão. É na riqueza e na pobreza, na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, não importa, Senhor. O Senhor quer que nós estejamos juntos, unidos, num só corpo, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está se alegrando nessa noite, porque eu estou usando, Senhor, o teu relacionamento com a igreja para nos ensinar. Muito obrigado, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, muda a história, Senhor. Muda a história desse casal. Que esses 2 dias, essas 2 noites sejam noites de restauração. Oh, Espírito Santo de Deus, vem agora com a tua força, derramando amor no coração desse homem, derramando respeito no coração dessa mulher, que ela possa entender e ajudar o marido, Senhor, no seu papel de liderança. Não a liderança subserviente, Senhor. Não a liderança que escraviza, Pai. Mas uma liderança, Pai, que nutre, que cuida, que sustenta voluntariamente, Senhor. Toma o marido em tuas mãos, Pai. Toma a esposa em tuas mãos. Quebra todo o mal. Quebra todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, vai quebrando toda a corrente maligna, Senhor. Que os filhos possam ver os seus pais a partir de hoje como um casamento, não um casamento perfeito, mas um casamento com propósitos, Pai. Que o homem, a mulher, a esposa e o marido possam ter senso de missão, Pai, no casamento. Oh, Espírito Santo de Deus, vem agora, Senhor Jesus, através do teu Santo Espírito, Senhor, mudar pensamentos, destruir ideias erradas a respeito do casamento, Pai. Espírito Santo, se em alguma área o casal está atravessando dificuldade, dê-lhes força para superar, Espírito Santo. É a tua graça, é o teu amor, é a tua graça que faz um homem estar casado com uma mulher até que a morte o separe, Senhor. Oh, labraçurianda. Vai, meu Senhor, agora, Deus. Vai, Espírito Santo, agora trabalhando nos corações. Trabalha no entendimento. Que caia por terra, Senhor, toda ação do inimigo contra o casamento. Que amanhã, Pai, quando eles acordarem, Senhor, eles possam lembrar da Tua palavra. Eles possam lembrar, eu preciso ser o Jesus dentro da minha casa. Eu preciso imitar Cristo dentro da minha casa, Senhor. Para a glória do Teu nome, Jesus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Continue abraçado. Aleluia. Missionária, pastor. Glória a Deus. Todos estão bem? Glória a Deus. Amanhã tem mais. Amanhã tem muita surpresa aqui lhe aguardando. Amém? Amanhã nós teremos também o sorteio do jantar. Só vai participar do sorteio quem veio a primeira noite e quem vai vir a segunda. Então você não deixe de estar aqui amanhã. Quantos vão estar? Amém, glória a Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós agradecemos a Deus pela vida do presbítero Daniel, pela vida de Marinalva, por eles se permitirem ser instrumentos de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus hoje ele iniciou
uma obra maravilhosa na vida de cada um de nós. E amanhã Ele continuará realizando aquilo que Ele deseja fazer. Amém, queridos? Feche os seus olhos, nós vamos estar orando. Amanhã às 19 horas estaremos esperando você aqui nesse lugar. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Querido Deus, queremos nesta noite, Senhor, te dar graças mais uma vez por tudo que foi ministrado, Senhor. Obrigado, Jesus, por o Senhor cuidar tão bem de nós, por o Senhor ter esse zelo tão extraordinário com a nossa família, Senhor, com o nosso casamento. Nós sabemos, ó Deus, que sempre há um momento de nós fazermos manutenção. O carro, Deus, antes dele parar, é necessário fazer uma manutenção. Antes da tempestade chegar, também fazemos a manutenção no telhado da nossa casa. E nós sabemos, Deus, que esse é um tempo de manutenção no nosso casamento. Sabemos, Deus, que o Senhor tem trabalhado e o Senhor vai continuar fazendo. E é por isso, Deus, que eu te dou graças nessa noite pela vida de cada casal aqui presente. O Senhor verdadeiramente escolheu cada um que necessitava, Senhor, dessa manutenção. Então, Pai, nós te damos plena liberdade do Senhor fazer, do Senhor agir, do Senhor continuar cuidando, Senhor, de nós. Obrigado, Jesus, porque sabemos que nesta noite o Senhor fez grandes coisas no nosso meio. Deus, muito obrigado por tudo nessa noite e pela noite de amanhã que nós já colocamos diante da Tua presença e te pedimos que o Senhor continue, Senhor, a fazer a boa obra em nossas vidas. Repreendo desde já toda ação do inimigo, tudo aquilo que tente se levantar para impedir, Pai, desses casais estarem aqui amanhã. Nós repreendemos no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. E nós declaramos vida, nós declaramos esperança, nós declaramos restauração, nós declaramos amor no nosso meio, no meio dos teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. É assim, dessa forma, que eu oro juntamente com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o pastor a estar ministrando as bênçãos. E mais uma vez, reforçando o convite, não deixe de estar aqui amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Boa noite a todos. Nos vemos amanhã, né? Em nome de Jesus. Amém? Erga sua mão, curve sua cabeça, em nome de Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Santo Espírito repouse no nosso meio hoje e para todos sempre. Aquele que assim crê, diga...